os nossos encontros na igreja, quando nós fazemos, né, antes da pandemia, a gente sempre conversa, bate um papo, né, Andréia? Isso, é sempre um bate-papo. A gente costuma dizer que é o nosso tempo com o nosso psicólogo. Nós nos reunimos para falar de Jesus, falar daquilo que Ele tem feito nas nossas vidas e principalmente, gente, para falar de experiência, é uma troca de experiência e isso tem nos edificado muito, porque às vezes nós chegamos para a reunião e eu sempre digo, às vezes nós nos reunimos cansados, desanimados e aí quando acaba a reunião, nossa, nós somos outras. Por quê? Porque o Espírito Santo trabalha, ouvindo uma palavra, falando, o Espírito Santo vai falando conosco. Então, é muito importante, vai colocando aí durante a live, conforme nós vamos falando, vai colocando aí, vai dando feedback, vai contando para nós as experiências de vocês. Mesmo que a gente não consiga ler tudo, depois nós vamos ler o chat, então vai colocando, eu sei que edifica, nós vamos edificando umas às outras, a troca de experiências sempre é fantástica, sempre o Espírito Santo vai falando conosco. Amém, amém. Acho que já foi entrando todo mundo, né, pelo horário. Nós vamos começar então, vou pedir para a Andréia estar fazendo uma oração de abertura aqui conosco, tá? Então vamos nesse momento fazer uma oração. Isso, nós vamos orar, gente, vamos colocar aí, pedir para que o Espírito Santo nos direcione nessa noite, para que Ele fale conosco, acalme o teu coração, eu não sei como você chegou, como foi o teu dia, de repente você está assim, cansada, desanimada, peça para que o Espírito Santo agora te toque, peça para que Ele toque a tua mente agora, para que você consiga se conectar, para que você possa ter um tempo de Deus. Eu falei agora mesmo no nosso WhatsApp, eu falei que são tantas as notícias ruins que a gente ouve, que nós vemos o dia todo, tantas pessoas que estão vivendo tempos tão difíceis, mas que agora você se coloque na presença do Senhor, entregue tudo aí que está na tua mente, tudo aí que está no teu coração, que está te pesando, e fala para o Espírito Santo, fala comigo agora, toca a minha vida agora. Então nós vamos orar e pedir para que Ele venha ao nosso encontro e fale aos nossos corações. Pai, graças te dou por esse momento. Senhor, muito obrigada por esse tempo na Tua presença. Obrigada pela oportunidade, Pai, de poder parar agora, Senhor, e poder falar com o Senhor. Poder parar agora, Pai, ouvir a Tua palavra, desfrutar desse tempo com o Senhor. Eu sei, Pai, que nós não estamos juntos presencialmente, mas nós estamos juntos na Tua presença, que é o mais importante. Então, Espírito Santo, nós te pedimos agora e te damos total liberdade para que o Senhor fale aos nossos corações. Use a tua filha agora. Senhor, nós estamos num grupo tão grande, Pai. Nós da Liberty, todas as meninas agora que acompanham o canal do Barone, Pai, que acompanham eles, estão conosco agora. Que o teu Espírito Santo possa falar com elas, que o teu Espírito Santo possa ministrar. O Senhor as conhece melhor do que elas mesmas, Pai. O Senhor sabe o que elas precisam agora. O Senhor sabe o que elas estão colocando diante do Senhor. E agora nós te pedimos, Senhor, fala conosco, nós estamos nos disponibilizando na Tua presença, que nada nos atrapalhe agora, que nós possamos ser sensíveis à Tua voz, que nós possamos estar atentas, Pai, a tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, nós colocamos diante do Teu altar tudo aquilo que tem pesado o nosso coração e a nossa mente, te pedindo, Pai, agora nós descansamos na Tua presença, traga renovo, Pai, traga cura, traga restauração e traga alegria, Pai. No nome de Jesus nós oramos e te entregamos. Amém e amém. Ai, que delícia, que oração abençoada, né? Amém. Então vamos falar hoje da palavra. Hoje, quando o Barone me perguntou sobre o tema que nós íamos falar, tal, e eu comecei a orar e o tema foi mulher sábia, mulher insensata. Qual é você? Então, eu não sei se vocês já pensaram em casa, quando vocês escutaram sobre o tema, se fizeram uma autoanálise para saber se realmente, qual é a mulher que você é? É a sábia ou é a insensata? Então, hoje à noite, o Espírito Santo me levou a ministrar sobre essa palavra, para que possamos entender os propósitos de Deus sobre a nossa vida. Alguém arrisca para falar o capítulo, o versículo? Está em Mateus. Eu escolhi a palavra que está em Mateus. Vamos ver se alguém coloca aí, gente. Eu não vou falar, né, porque eu já abri aqui, já vi, mas se alguém estiver aí, vai colocando, vai. Se alguém
souber, vai colocando. Verdade. Ah, mas eu vou falar porque tem tanta coisa gostosa que o Espírito Santo ministrou para que possamos aprender, né, com o Senhor. Então hoje eu vou estar falando da parábola das 10 virgens. Essa parábola mexeu demais comigo. Antes mesmo da live do Dia Internacional da Mulher, o Espírito Santo já tinha ministrado essa palavra no meu coração. Só que como foi o Dia Internacional da Mulher, nós falamos sobre outras coisas. Semana passada não deu para eu vir dar a palavra, mas que convidei a Karina, convidamos, e foi uma bênção a ministração da Cá, que Deus usou ela poderosamente, eu senti isso. E hoje, eis-me aqui, falando da palavra, a parábola das 10 virgens. E essa parábola, ela fala sobre vigilância. Quando Jesus estava pregando para os discípulos, ele foi falar essa palavra sobre os fins dos tempos. Ele estava fazendo um discurso escatológico e ele estava falando para os discípulos para eles estarem em constante vigilância, para eles vigiar o tempo todo, que é onde ele nos ensina a orar e vigiar. E Jesus estava pregando essa parábola para eles, né? E ele usou a parábola das 10 virgens, que ele usa como referência naquela época o casamento judaico. O que era o casamento judaico? Como que era? O noivo, ele ia com os amigos tarde da noite para a casa da noiva. Tarde da noite, já era um costume da época. E a noiva ficava esperando o noivo chegar com as suas damas. E essas damas são as virgens. E quando as damas sabiam que o noivo estava para chegar, elas desciam com as suas candeias, ou luminária, né, lamparina na verdade, com as suas lamparinas, elas desciam para iluminar o caminho do noivo até a casa da noiva. E ali eles entravam, trancavam a porta e celebravam o matrimônio. Olha que interessante, isso era um casamento judaico na época. E por que Jesus usou essa parábola? Por que Jesus descreveu este casamento judaico? Então agora nós vamos ler a palavra para podermos entender. Você lê, Andréia? Está em Mateus 25, versículo do 1 ao 13. Então vamos lá, quem está com a Bíblia aí, tá? Mateus 25, do 1 ao 13. Vamos lá, meninas. Parábola das 10 virgens. Então, o reino do céu será semelhante às 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E, saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém. Amém. Então, nesse texto da parábola das 10 viúvas, o que Jesus estava falando para os discípulos, né? Para eles vigiar e orar o tempo todo. Por isso que ele dá esse exemplo, porque se as viúvas tivessem se preparado, elas não perderiam. Elas não perderiam o evento, que era um grande evento na época, que era uma festa matrimonial. Por isso que ele usou. E o Espírito Santo me levou a ministrar, que é o seguinte: hoje, eu vou trazer para o dia de hoje, tá? Eu não vou falar como no fim dos tempos, como Jesus, ele mencionou. Então eu vou trazer para o dia de hoje, para a nossa vida. A lamparina, a candeia, somos nós, o nosso corpo.
E esse óleo que acende a lamparina, esse óleo que é necessário para manter a nossa luz do nosso corpo, é a oração, é a fé, é a intimidade com Deus. Então, o que vai deixar o nosso corpo aceso? O que vai deixar o nosso corpo cheio de luz? É quando nós nos abastecemos de oração, de fé, de intimidade, de busca. Por quê? Não sabemos nem o dia e nem a hora. Do quê? Olha quanta coisa está acontecendo na vida da gente. Quando passamos pelo vale, quando passamos pelo deserto, quando passamos por tribulações, todas as coisas ruins que quando vêm, você não está esperando. Nós não estamos esperando essas coisas, mas elas vêm, porque o próprio Deus nos diz, passarei por aflições, mas tem de bom ânimo. Quando ele fala, tem de bom ânimo, é exatamente isso, é esse óleo que nós precisamos ter, porque essa fé, essa oração e essa intimidade, quando nós estamos passando por aflições, é ela que nos vai dar força para enfrentar, é ela que nos vai dar sabedoria, discernimento para nos conduzir a cada momento. E por que eu estou fazendo essa análise com essas virgens e falo para vocês, e aí, qual nós somos? As mulheres sensatas, as sábias, ou as insensatas, as loucas? Porque tem tradução bíblica que fala, são mulheres, as viúvas prudentes e as viúvas loucas. Porque, gente, se coloca no lugar daquela viúva, as prudentes, ok, bom. As virgens. As virgens, eu tô falando a viúva, desculpa, gente. As virgens. Se coloca no lugar daquelas virgens. 5, sabia que tinha que iluminar o caminho para o noivo. Opa, mas a lamparina pode se apagar, então eu tenho que ter o óleo reserva. E as outras 5 virgens, elas não estavam preocupadas, elas estavam ali, eu vou, vai dar sim. Só que nesse meio do caminho, elas pegaram no sono. E na hora que o noivo apareceu, elas ligaram e sabiam que aquela luz não iria durar. Então, por que eu falo para a gente fazer uma análise entre as viúvas prudentes e as viúvas insensatas? Como que está a nossa vida hoje? Como que nós estamos? Como que está a nossa lamparina? Em meio ao caos, em meio à situação, em meio às tribulações que estamos vivendo? Será que nós estamos com esse óleo, com essa reserva do nosso lado? Será que estamos abastecida? Porque eu falo muito assim, quando nós estamos buscando no Senhor, quando nós estamos orando e vêm essas tribulações, vamos dar um exemplo nos dias de hoje, a pandemia. Ninguém esperava. Como o próprio Senhor disse, ninguém sabe o dia nem a hora. Gente, nós nunca imaginávamos viver uma pandemia. E aí, como que nós estamos reagindo à frente disso? Como que nós estamos sentindo? Qual é o sentimento do coração? Eu tenho certeza que aquelas que estão abastecidas do óleo, que têm fé, que têm intimidade e que sabem que o Senhor está no controle de todas as coisas, claro que traz uma tristeza, claro que traz uma angústia, somos seres humanos e temos sentimento, mas nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Gente, é o mundo que está sendo afetado e quem fez esse mundo é Ele continua sendo o Pai, Ele continua sendo Deus. Então nós temos que ter essa fé e saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. A palavra de Deus diz que não cai um fio da nossa cabeça sem que o Senhor saiba. Então Ele está no controle. Então não é época de desesperar, não é época de desanimar, é época de você ainda mais estar arregada aos braços de Deus, é ainda mais para você sentir o aconchego dEle e saber que Ele está controlando a tua vida, a tua família e todas as pessoas. Por isso que a gente sempre pede oração e intercessão, um orando pela outra. É isso que Jesus estava falando para os discípulos. Orai e vigiai o tempo todo. Aí eu te falo, como é que fala? Eu sempre confundo, eu falo viúva. As virgens, eu falo viúva. Essas virgens imprudentes, essas virgens loucas, as insensatas, elas foram dormir. Sabe por quê? Porque estava sem problema nenhum, né? Eu confio em Deus, eu tenho fé em Deus, então tá tudo bem a minha vida. Então eu durmo. Sabe o que acontece? Eu vou falar como um exemplo meu, até testemunho, tá? Eu sou uma menina que sempre tive fé, a minha mãe me ensinou a ter fé desde novinha. Então eu conhecia Deus, eu tinha fé e pra mim tudo bem, era assim.
Então eu não tinha essa busca com o Senhor, eu não tinha essa intimidade, aquela coisa de todos os dias me render aos pés de Cristo, conhecer mais Ele, ouvir a voz do Espírito Santo. Uma fé de falar, mas não de estar abastecida. Isso, uma fé de só ouvir falar, mas não de conhecer a Deus, né? De ter a intimidade com Deus. Então eu entendo que esse tempo que eu não conhecia, eu passei dormindo, igual as virgens. E aí, quando veio a tribulação, quando veio os problemas, eu acordei. Aí eu quis acender a lamparina e eu quis enfrentar o meu problema. O que aconteceu? Eu já não tinha mais óleo suficiente para isso, porque eu não estava alimentada. Foi quando eu passei meus problemas com o Baroni no casamento. Foi quando eu aguentei toda a grosseria, o Baroni me humilhando. Aconteceu muitas coisas no meu casamento. E meu casamento já estava no fim. Tipo, acabou. Então eu não tinha esse óleo suficiente para enfrentar. A minha lamparina se apagou, ela não estava acesa. Porque eu falo que é muito importante, gente, a gente se abastecer. Eu falo que quando você está bem, você não está com problema, as coisas da sua casa tá tudo funcionando, é esse o momento de você ficar de joelho. É esse o momento de você se prostrar perante o Senhor, para você se abastecer da presença dEle, para você estar mais íntima com Ele. Porque quando vir a tribulação, quando vir o deserto e o vale, aí sim você se coloca de pé. Porque eu falo assim, é muito bom você ficar de joelho nesse tempo com o Senhor, porque quando vem, você se coloca em pé como uma soldada de Cristo, pronta para guerrear, pronta para encarar de frente, sabendo que Deus é contigo, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. E eu acho lindo essa comparação de lamparina e luz acesa, porque quando nós temos esse óleo em excesso, a nossa lamparina não se apaga, o caminho teu está aceso, o caminho está iluminado. E quem vai direcionando você é o Senhor. Quem vai te conduzindo é o Espírito Santo, te dando sabedoria e discernimento. E quando você não tem esse óleo para acender a sua lamparina, a tua luz se acaba. Você fica na escuridão. E quando você fica na escuridão diante de um problema, você não sabe o que fazer. Muitas vezes você não consegue ouvir a voz de Deus, porque você está com tanta vontade de buscar, você está com tanta sede que Deus responda logo, e Ele fala, filha, aonde você estava? E você responde, eu estava dormindo. Então essa é a diferença de que quando estamos abastecidas, quando temos esse óleo reserva, é muito importante buscar no Senhor. Gente, independente se está bom ou se está ruim, temos que estar ali conectadas com Cristo. Como é bom sentir as mãos de Deus sobre a nossa vida. Como é bom saber que quando tem uma situação difícil, opa, peraí, deixa eu conversar com meu pai, né? Deixa eu falar bom dia para o Espírito Santo. Uma coisa Santo. também que é muito importante, ó, vai falando nós como mulheres, a própria Bíblia fala, né, que ninguém pega uma lamparina, uma candeia e coloca embaixo da cama, mas ela vai para cima para iluminar. Quando você está com essa lamparina, quando você está falando de nós, cheia da presença, quando você está renovada, você ilumina onde você está. E tem uma coisa, gente, que para nós mulheres é muito importante. Às vezes, se nós, pode prestar atenção, na nossa casa, quando nós estamos cheios da presença de Deus, quando nós estamos com a nossa... Nós estamos alimentadas, quando nós estamos cheias dele, por mais difíceis que sejam as situações, mas que você tem aquele ânimo que só a presença do Senhor dá, quando você busca nele. Você ilumina, você irradia o lugar que você está. E o contrário também é verdadeiro. Se você está totalmente apagada, onde você chega, você traz a escuridão, você traz treva, você não tem alegria, você não tem ânimo. Às vezes, aonde tem um problema, o problema que era isso aqui, ele se transforma, ele fica enorme. Exato. Por quê? Porque você está tão mal que você vai passar isso para os outros, para o seu lar. Ao passo que quando você está cheia de Deus, que representa a presença dele, representa o óleo da unção na nossa vida, representa esse óleo na nossa lamparina, você está cheia dele, você tem para... Sabe, para transbordar, a tua casa é diferente, o teu lar é diferente, o teu trabalho é diferente. Por que tem pessoas que às vezes a gente convive e está sempre apagada? Você olha, a pessoa está sempre apagada, está sempre abaixo, está sem luz. Não tem o óleo da presença de Deus, de buscar, dessa busca, de se alimentar, de estar sempre renovando. Porque, gente, a palavra, como a Dai disse, Jesus estava falando dos fins dos tempos. E se a gente prestar atenção,
Como a Dai falou, nós nunca pensamos em viver um tempo desse. A nossa geração, nunca imaginamos. Se a gente não estiver preparado numa busca pelo Senhor, pelo Espírito Santo, pela presença dele, me renova, Senhor, traga o óleo do renovo na minha vida, traga o óleo da alegria. O que a gente olha, os nossos olhos naturais e humanos, a gente só enxerga coisas ruins. E a gente traz isso para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso trabalho, e nós vamos nos apagando. Por isso que é importante a gente buscar nele, se alimentar desse óleo, dessa presença que traz renovo, que traz alegria. Às vezes, em meio ao caos, você consegue ter alegria, que só Deus dá. É aquilo que nós sempre comentamos, né? A paz que excede todo o entendimento humano. A casa está caindo e você está ali plena. Por quê? Porque você sabe quem está no controle da sua vida é Cristo. As coisas estão acontecendo. Gente, hoje, principalmente, né? A gente sempre comenta, os casamentos estão sendo muito afetados, as famílias, né? E a mulher sábia é a que edifica o lar e sempre será, porque Deus deixou escrito assim. Então, quando a mulher busca isso faz parte da sabedoria da mulher. Como ela adquire? Buscando, se alimentando. Então, assim, em meio ao caos, quando chega uma notícia triste, eu vou falar até de casamento, vou falar de doença, vou falar de perca de emprego. Você começa a ter um discernimento, uma sabedoria, porque você sabe que Deus está no controle da tua vida e Ele vai te conduzindo, o Espírito Santo vai falando no seu coração, Ele vai te dando estratégias e aquilo você vai resolvendo na paz, no amor, sem briga, sem alterar. E as coisas se resolvem, e eu sempre falo, quem busca Cristo, quem está com Cristo, sempre obtém a vitória. Sempre. Porque eu falo que isso é a promessa do Senhor. Porque uma vez me perguntaram assim, então quando eu tiver intimidade com Deus, vamos falar hoje da palavra. Então, se eu tiver essa reserva de óleo, bastante óleo, então quer dizer que eu não vou passar por isso, vai estar tudo certo? Não. Você vai passar por aflições, você vai passar pelo deserto, você vai passar pelo vale. Mas é diferente quando você passa com Cristo. Porque tem a palavra de Deus diz que está em Isaías 43, 2. Depois, quem quiser ler, Isaías 43, 2, que fala, quando passares pela água, você não se afogará. Quando passares pelo fogo, você não se queimará, porque eu, Senhor, estarei contigo. Gente, olha que lindo. Isso é a promessa do Senhor. E Deus não é homem para que minta. Então, Ele cumpre as promessas dEle. Então, quando nós buscamos, nos alimentamos da palavra de Deus, deixamos a nossa lamparina cheia de luz, que é como a Andréia disse. É tão gostoso você chegar num ambiente cheio de luz, levando amor, levando a paz. Então, quando você tem essa luz, pode vir o fogo. Você não se queima, porque Deus não deixa, Ele é contigo. Então, qualquer luta que você tiver, qualquer batalha, no casamento, na doença, no trabalho, nos filhos, Deus é contigo. E Ele te garante a vitória. Então, vamos ser sábias. Não vamos ser igual às viúvas loucas, às viúvas insanas, e deixar para a última hora, deixar de comprar. Elas foram comprar de última hora. E na hora que elas voltaram com o óleo, bateram, não, nem sei quem vocês são, porque acontece isso. Eu acho muito lindo uma historinha nada, tem a historinha que eu vou contar, mas agora eu vou falar o fato real. Uma amiga minha, muito linda, construiu uma família linda, filhos lindos, tudo muito lindo. O que aconteceu com a vida dela? Subiu para a cabeça, a vaidade subiu para a cabeça, a beleza subiu para a cabeça, se expor subiu para a cabeça, querer ser, e pensando muito nela. A hora que ela olhou para trás, ela perdeu o marido e os filhos, porque os filhos não quiseram ficar com ela, quiseram ficar com o pai, porque era um homem, uma bênção, era um homem que tratava ela com muito carinho, era um homem que dava de tudo que ela queria. E uma vez ela me ligou, eu ajudei muito ela, tal, e ela falou, como eu me arrependo. Como eu me arrependo. Então ela deixou de buscar o óleo muito tarde. Ela deixou de acender a lamparina dela muito tarde. E ela chora até hoje, ela se arrependeu, ela buscou no Senhor, hoje ela é uma nova criatura em Deus, hoje ela conta isso com testemunho, hoje ela é feliz, ela ama os filhos, ela se dá super bem, só que ela não conseguiu restaurar o casamento dela. Porque ela demorou para buscar o Senhor, ela demorou para ir.
nunca é tarde para Cristo, tá? Então eu creio em nome de Jesus e ela também. Nunca é tarde para o Senhor. Porque Deus é o Deus de milagres, né? Então nós não sabemos o dia e a hora que Deus faz, porque Deus faz. Então assim, por que nós vamos esperar a situação difícil chegar? Isso que eu falei, você se compara a que mulher? A insensata ou a mulher sábia? Então, qual é a mulher que você está hoje, neste momento? Você está se abastecendo? Você está buscando? Pode vir a tempestade? Pode vir o vale? Ou você está vivendo este momento e você já está aprendendo a se alimentar? Para que a sua lamparina não se apague. Gente, a minha apagou. E eu sofri durante 2 anos um tormento na minha vida. Pergunta para a Andréia, ela me conheceu bem nessa fase que eu conheci a igreja. A Andréia me conheceu bem nessa fase que meu casamento já não estava dando mais. Eu tenho até foto, gente, do antes e depois, viu? Ela não vai mostrar. Ela não vai mostrar, mas eu tenho uma foto que comprova o milagre. Comprova, gente. Aperta para a Andréia, autoestima lá embaixo, não tinha vontade de me arrumar, eu não tinha vontade de me vestir. E eu sempre trabalhei com moda, eu sempre trabalhei com mulheres lindas. Mas eu não tinha essa luz, né? Eu não tinha esse desejo. Porque e dentro de casa eu era tão humilhada, eu era tão nada. Dentro de casa meu marido não me olhava, dentro de casa era uma grosseria. Então eu queria logo sair de casa. Então eu não queria me arrumar, eu queria estar longe de casa. E aí que tá a mesmo, né? importância desse, vou dizer, alimentar, mas desse encher a lamparina desse óleo. Porque vai ter situações, como a Dai mesmo está contando, o testemunho dela, que você não vai ter onde buscar. Que pode ser que o seu casamento esteja destruído e você não tem onde buscar no teu marido. Pode ser que seja no trabalho, pode ser que seja... E aí você emocionalmente está destruída, está acabada. Se você não tem esse óleo, se você não tem essa busca constante por esse óleo, você não tem onde se apegar. É óbvio que o Espírito Santo, que o Senhor é socorro presente na hora da angústia, Ele vai nos socorrer sempre, mas a importância da gente estar sempre buscando, estar sempre enchendo a nossa lamparina, fazer disso um hábito na nossa vida, você acordar e falar, Senhor, eu quero mais do Senhor. Senhor, eu quero mais intimidade, eu quero mais a tua unção, eu quero mais esse óleo na minha vida. Porque nesses dias você vai poder desfrutar. As virgens não tinham esse óleo para usar naquele momento. E assim é na nossa vida. Vai ter momentos que se você não tiver esse óleo para você usar, que é essa presença, essa unção, tudo isso que a presença do Senhor dá na nossa vida, a segurança nele, porque vai ter momentos, gente, que vão ser tantas incertezas na nossa vida, que você não tem para onde correr, mas quando você tem esse óleo na sua vida, derramado na sua vida, na tua lamparina, você sabe, eu tenho para onde correr. Pode estar difícil agora, mas eu sei que o Senhor está no controle. Eu sei que é Ele quem controla. Por isso que muitas vezes, e muitas mulheres, e até eu acredito, eu não sei precisamente dizer, cientificamente até dizer se são mais mulheres ou homens, mas pelo que a gente conversa no ministério, no trabalho com mulheres e a Dai também, as mulheres são muito mais acometidas da depressão, de crises de ansiedade, crises do pânico. Por quê? Quantas tem? Porque às vezes a gente não está abastecida. E aí quando vem a tormenta, quando vem a dificuldade, nos pega desprevenidas. Nós não estamos... É óbvio que ninguém espera por dificuldades, por lutas, por tragédias na vida. Mas eu digo assim, quando nós estamos abastecidas, a gente consegue lidar com a situação. A gente tem dificuldades, sim. Emocionalmente, sim. Mas a gente consegue lidar com essas dificuldades. E quando nós não estamos abastecidas, não tem esse óleo. Como que a gente faz? Não tem o que fazer. É verdade. Não, nós estávamos vendo aqui, é que no canal do Baroni deu uma travada, viu meninas? Mas já tá voltando ao normal para a gente continuar falando com vocês. E é isso mesmo que a Andréia falou. E uma das partes também que eu quero falar é que você tem que estar preparada também para receber a bênção, né? Exatamente. Porque não é só as coisas ruins, o deserto, o vale, as tribulações. Você também tem que estar preparada para as bênçãos que vão chegar na sua vida. Como que você vai reagir? Aí eu quero contar da historinha que eu já até contei nas lives do Baroni. Que tinha um homem que ele quis ir conhecer uma ilha deserta. E ele foi com o seu barquinho na ilha deserta. Chegando lá, veio uma tempestade e o barquinho dele foi embora. Aí ele falou assim, não, mas eu sou um filho de Deus, eu creio tanto no Senhor que Ele vai me salvar.
E ele estava com tanta fé que o Senhor ia salvar ele, que ali ele ficou. E nisso passou um outro barco cheio de gente, falou, olha, vem, nós vamos te ajudar. Ele, não, eu sou filho de Deus, quem vai me ajudar é o Senhor. E passou o segundo barquinho, olha, estamos aqui para te ajudar. Não, mas Deus vai me ajudar, eu sei que Deus vai vir me buscar. Passou o terceiro barquinho, a mesma coisa. E aí a tempestade continuou aumentando a tempestade. E ele falou, Deus, mas cadê você, Senhor? Eu estou aqui, e o Senhor? Ele falou, então, eu te mandei 3 vezes a minha ajuda e você recusou. Então é isso que eu falo de você estar preparada para a bênção. Você também tem que se preparar para receber. Você tem que estar se alimentando no Senhor, porque muitas vezes a bênção chega para você e você está tão cego espiritualmente que você não recebe a bênção. Quantas coisas boas já aconteceram na sua vida que você deixou passar por não ter discernimento e sabedoria de entender que era um presente de Deus? Quantas coisas você fala assim, poxa, era a minha oportunidade e você não foi. Por quê? Porque não teve intimidade com o Senhor. Você não falou com Deus, não escutou a voz do Espírito Santo. É o discernimento que só o Senhor dá. É só Ele que dá. Então, por isso que eu falo, nós precisamos nos alimentar da palavra do Senhor, precisamos ter intimidade, precisamos estar aí, ó, prostrada aos pés dele, tanto na fase boa quanto na fase ruim, para que o Senhor derrama sobre nós. E eu creio, gente, é poderoso o que Deus faz na nossa vida. É poderoso o que o Senhor faz. Então, assim, essa palavra, quando o Espírito Santo ministrou no meu coração, foi exatamente isso, que nós precisamos não agir como as virgens insensatas. Não podemos dormir, não é hora de dormir. Nós não sabemos o dia e a hora que vai chegar. E é aquilo que a Andréia falou, né? Não é só Jesus que falou, estamos vivendo sim, gente, muita coisa ruim dos fins dos tempos. Então nós temos que estar preparada. Gente, instruindo as nossas crianças, como que nós estamos se deparando nesse mundo de hoje que é só internet. Eu estava conversando com o Baroni ontem à noite, quem viu o post dele, as crianças de 11 anos já estão falando coisas absurdas. E as nossas filhas estão ali, não tem como, gente. A aula é online, as tarefas são online. Como que você vigia isso? Nós estamos vivendo um tempo onde, até pouquíssimo tempo atrás, impensável, nós tínhamos até pouco tempo a EAD, a educação à distância, só para adulto. Hoje ela é uma realidade, se tornou uma realidade num tempo muito curto, muito rápido. E aí nós estamos com as nossas crianças, nossos adolescentes, totalmente online, gente. Eles têm a vida deles agora online. E aí o que fazer? Às vezes nós como mulheres, nós estamos assim em casa, ai, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei. Eu falei esses dias na igreja, e é um versículo que tem falado muito comigo, lá de João, que fala que o Espírito Santo, ele ensina todas as coisas. E mulherada, ele ensina tudo. Ele ensina como criar filho. Tem mulheres que estão aí, o filho está com a internet, é adolescente, eu não tenho mais controle. Peça para que o Espírito Santo te ensine a controlar, a discernir como fazer. As minhas crianças, às vezes a pessoa está com criança em casa, é a criança que está ditando as regras da casa, e os pais estão, eu não sei o que fazer. O Espírito Santo ensina como fazer. É nessa busca, é nesse alimentar, é no encher sua lamparina com esse óleo que ele dá, e que vai te dar esse discernimento, esse preparo. Esse óleo traz o preparo, né? Que a gente precisa para todas as coisas. Exatamente. É no seu trabalho, é no seu casamento, é lidar com os filhos, é em tudo. O Espírito Santo, gente, o Pai nos deixou para que ele ensinasse todas as coisas. É aquele mestre que você chega diante dele e fala, Senhor, eu não sei. É aquele que habita dentro de nós, é o Deus que habita dentro de nós. E você fala, eu não sei como lidar com essa situação. Eu estou numa situação no meu casamento que eu não sei como lidar. Vai para essa busca que o Espírito Santo vai te ensinar. E ele vai usar pessoas na sua vida. O Baroni está aí, a Dai está aí, que são usados para isso, para te ajudar, para trabalhar com casais. E o Espírito Santo, gente, quando você tem essa intimidade, que você começa a se relacionar, esse encher da lamparina, nada mais é do que um relacionamento com ele. É uma busca com ele, é você acordar e falar, tô aqui te buscando, quero me encher do Senhor hoje. Amém. Derrama esse óleo na minha vida, para que eu saiba, para que eu tenha discernimento para lidar com as coisas
E ele ensina, gente, ele ensina tudo. Não tem problema que Deus não consiga resolver, né? Não existe, não não existe. Me fala uma coisa que Deus não consiga Talvez não resolver. seja do nosso jeito, na maioria das vezes não é. E às vezes a gente pensa assim, mas Deus não fez. Não, ele faz sempre. E ele faz Ele mais quer. do que pedimos ou pensando. Ele faz muito melhor, muito melhor. Quando eu falei que eu queria um marido restaurado, quando eu falei que eu queria um homem que me tratasse como uma princesa, gente, quem que não deseja isso? Um homem que te trata bem. Que é assim que Deus ensinou, é assim que está na Bíblia, né? Para tratar a esposa como noivo. E eu sempre pedi isso pro Senhor, falei, Deus, me dá um homem que me trata bem, né? Que me respeita, que me dá carinho. Gente, olha aí quem é a Barone hoje. É por isso que eu falo, deu muito mais além do que eu pedi, do que eu imaginei. Porque hoje o Barone, além dele me tratar muito bem, além do Barone ser um grande pai, hoje a gente vive o melhor do nosso casamento. Deus ainda coloca ele para trabalhar com casais, para que ele possa ajudar casais a restituir família. Gente, Deus não faz mais do que pedimos ou pensamos? Então, às vezes você olha para a tua vida, você olha para o seu casamento, você olha para os teus filhos, você olha para a sua situação atual e fala, não dá, não tem mais jeito. Nós estamos aqui para falar que com Deus dá. Com Deus você sempre tem a vitória. Deus te leva a lugares altos. Deus faz você viver maravilhas na presença dele. Gente, eu tô falando que não é só de... Vamos falar, são as bênçãos sim, mas eu falo da intimidade, você sentir a presença dele, você chorar aos pés dele. Como é gostoso você sentir a presença do Espírito Santo, como é gostoso você sentir os braços do Pai, como é gostoso você se sentir o refúgio, quando Deus fala assim, calma, calma, eu tô aqui com você, eu tô ouvindo a tua oração, tudo vai se resolver. Então é naquela hora que você vê aquele caos e você sabe que a sua luz não está apagada. E você sabe que o caminho está sendo iluminado. Você sabe que ele está te direcionando, ele está te levando. Você está passando por aflições, mas tem de bom ânimo. É Deus que vai te levar, é Deus que vai te conduzir. Então toma posse dessa palavra. Entre as duas mulheres, escolha ser a mulher sábia. Não durma como as virgens, as insensatas, as loucas, que deixaram de última hora e perderam o melhor. Perder aquela confraternização que eu falo que nós perdemos a bênção. Então não deixa para a última hora, não dorme, não é tempo de dormir. É tempo de buscar, é tempo de se alimentar, é tempo de deixar a nossa lamparina cheia de luz, é tempo de chegar nos lugares que nós estamos vivendo um caos, é tempo de chegar nesses ambientes que está todo mundo triste, comércio fechado, quantas famílias necessitando, né? Vamos falar, gente, quantas famílias hoje está faltando alimento e quantos pais de família ganham um salário que não está trabalhando? Então é esse tempo, é essa lamparina que temos que ser, essa candeia cheia de luz. Devemos chegar nos lugares iluminando, falando do amor de Deus, né? Quando a Bíblia fala que lá em Provérbios a mulher sábia edifica a casa, gente, às vezes a gente pensa assim, é só a minha casa aqui no meu... Não, é todo lugar. A mulher que tem Deus na vida, a mulher que tem esse relacionamento, que busca esse relacionamento, onde você chega é no seu trabalho. Porque às vezes a gente quer mostrar Deus para as pessoas apagada. E Deus não nos fez apagada, Deus nos fez para brilhar mesmo, para chegar no lugar. E não é aquele brilhar de aparecer, gente, é aquele brilhar de iluminar, de ter a palavra certa, de saber, as pessoas olhar para você e saber, essa tem um Deus, essa tem um controle, porque Deus nos controla, essa tem a presença do Espírito Santo. E quando nós temos a presença do Espírito Santo aqui, o Deus que habita em nós, gera uma coisa em nós, gente, que é tremenda, o fruto do Espírito, que traz, sabe o quê? Traz paciência, traz amor, traz longanimidade, que é um ânimo longo, traz benignidade, traz coisas para a nossa vida. Paciência, gente, olha essa palavra, quanto está nos faltando hoje em dia. E aí quando nós paramos um pouquinho e pensamos, não, quando a minha lamparina, estou cheia dessa unção, desse óleo, eu desfruto de tudo isso que o Espírito Santo me proporciona. É só eu ter esse relacionamento, é só eu relacionar, é só eu me buscar. É você acordar, é aquilo, sabe quando a gente acorda desanimado? Sabe, mulherada, que a gente está assim, pensar, melhor hoje não ter saído da cama. É você ir para a presença do Espírito Santo, orar e falar, Deus, eu estou aqui.
tá difícil, tá muito difícil, sabe? Você se coloca diante dele e aí para ele, gente, talvez coisas que ninguém tem paciência para nos ouvir, ele tem. Para ele você pode falar tudo, você pode se derramar, você pode contar e ele vai te ouvir. E aí quando você se coloca como filha e pede, Senhor, agora me ensina a lidar, me ensina, ele vai ensinando, ele vai direcionando. E aí é levantar, eu falo assim, é colocar um iluminador que só ele põe o potente, sabe, gente? Não tem uma maquiagem mais potente do que a do Espírito Santo. Quando você fala Espírito Santo, agora eu preciso desse iluminador. Né? Joga ele na tua vida e vai pra luta. É outra coisa, gente, é você chegar com garra, você chegar com fé. E é para esse tempo que ele nos chamou. Talvez as mulheres antes de nós não viveram tempos difíceis, sim, mas talvez nunca houve um tempo que a gente esteja precisando tanto desse iluminador que é a presença do Espírito Santo, porque para onde nós olhamos, como a Dai falou, são famílias que estão perdendo o emprego, são pessoas que olham e não vê solução para nada, são casamentos destruídos. Tem para todo gosto. Tem para todo gosto. Tem para todo gosto. Mas quem tem o Senhor não está livre dos problemas, mas tem um que controla tudo e que nos ajuda a lidar com os problemas e com as dificuldades. E tem um que nos sustenta, e é nele que a gente recorre sempre. Que a gente respira, né? A gente consegue respirar na presença de Deus, porque a gente fica tão tensa com os problemas, tão tensa, e que quando a gente se coloca à disposição, fala assim, Senhor, eis-me aqui, sou tua filha, tua serva, faça-se de mim instrumento em tuas mãos. Gente, como que você respira diferente? Como que você sente a mão do Senhor? O Espírito Santo, ele invade você de uma forma que você é uma nova criatura em Cristo. Então você começa a falar, é o que a Andréia falou, gente, eu vou falar agora outro testemunho. Quando eu comecei com o Ministério de Mulheres, que a minha amiga aqui não acreditou, que Deus falou comigo. Não, pera lá, não acreditei não. Eu orei e pedi para Deus, Senhor, eu vou contar porque tem mulheres aqui, gente, que chegou agora e que não sabem. Eu falei com o Senhor no nosso Ministério de Mulheres, eu fiz uma oração, falei, Deus, eu convidei uma pessoa para liderar o ministério, para ajudar no ministério. E aí o que acontece? A pessoa, aliás, eu nem tinha falado para a pessoa que eu estava orando e pensando sobre ela e falando com Deus para estar à frente do nosso ministério. Eu também nem sabia. Eu não tinha falado e a Daiane não sabia. A Daiane nem participava das nossas reuniões, diga-se de passagem. E aí, eu convidei a pessoa para ele levar uma palavra, a pessoa não foi. E aí, nós tivemos uma vigília depois e eu tinha orado, falei, Deus, eu falei com o Senhor sobre aquela pessoa, para que o Senhor colocasse à frente do nosso ministério uma mulher que fosse ativa, que falasse com as mulheres numa linguagem das mulheres. Eu não pensei que fosse tão assim, Deus, mas Ele faz mais do que pedimos ou pensamos sempre. E aí eu falei, então prepara uma pessoa, porque aquela que eu, Andréia, pensei, eu sei que não é da tua vontade, tanto é que a pessoa nem apareceu. Falei, fiz essa oração com Deus. Chega a Daiane numa vigília, depois da vigília, chegou para mim e para o Robinho, conta aí. Nessa oração de madrugada, acho que foi a nossa primeira vigília, foi, né? Eu acho que deve ter sido uma das primeiras vigílias que nós fizemos, se não foi a primeira. Gente, ali eu tive uma intimidade com o Espírito Santo, mas eu senti tanto o Espírito Santo, senti tanto ele no meu coração, e ele falou assim, lidera as mulheres nessa igreja. E eu de verdade, na minha humildade com o Senhor, eu falei, não, mas eu nem conheço a palavra desse jeito, né, para estar ministrando, para estar falando do amor de Deus e tal. Ele falou assim, claramente, mas eu te capacito. Falou, então tá bom, então eu aceito, Senhor. E assim, nem imaginei que a André estava orando para isso, o Robinho. E a hora que acabou a vigília, eu cheguei nos dois e falei, olha, o Senhor falou comigo nessa vigília. Ele falou que é para mim liderar o Ministério de Mulheres. Desse jeito, gente. O Senhor falou para mim que é para liderar o Ministério de Mulheres. Não, eu não falei, tipo assim, não fui com dedos. Eu fui e dei o recado como Deus me deu o recado. Olharam um pro outro, assim, com aquela carinha meio assim, será? Ai, Senhor, eu falei, meu Deus, será que essa é a resposta?
E os dois entenderam, porque foi muito do Senhor. E quando Deus fala lá, Deus fala cá. Sim. Entendeu? Então, quando Deus falou comigo, ele já falou no coração dos dois. Por mais que veio daquele momento, mas os dois já concordaram na hora. Eles nem questionaram, os dois só olharam um pro outro e ok. Então, quando o Senhor está no controle de todas as coisas, gente, não tem jeito, ele trabalha nas duas mãos. E dali comecei. E eu nunca, gente, tive medo de falar da palavra do Senhor. Eu nunca tive receio de falar, porque eu falo, é o que a Andréia falou, eu falo com tanta luz, eu falo com tanto amor, que muitas vezes eu não sei o versículo, muitas vezes eu não conheço até muitas palavras, eu estudo muito para estar falando, peço discernimento do Espírito Santo, peço a sabedoria, peço para o Senhor me capacitar. E eu vou e dou a palavra. E o Senhor sempre usa, né, Andréia? Como que Ele nos usa nesse ministério? Como que Deus fala? Como que Ele me usa como instrumento nas mãos dEle? Porque eu me disponho. Seja, é isso que eu ia falar agora, seja em qualquer coisa que a gente vai fazer, gente. Exato. Seja na família, seja no trabalho, seja ministerialmente falando, na nossa igreja, onde você está. Deus quer um coração disponível. Como filha, eu creio, eu pessoalmente creio que não tem nada mais prazeroso para Deus quando a gente chega com o coração disponível, quebrantado, querendo, falando, Deus, eu quero. Seja, eu vou dar um exemplo de um casamento. Deus, eu quero melhorar meu casamento. Chega com humildade, Senhor, eu estou disponível. Qual é a minha parte nisso? Porque às vezes a gente joga só para o outro. Às vezes ministerialmente a gente acha que na nossa igreja é só o outro que tem que fazer. Às vezes no nosso trabalho a culpa sempre é do outro, na nossa casa. Mas quando a gente chega diante de Deus e fala, Pai, eu estou me disponibilizando. Eu não sei, e aquilo que nós não sabemos, o Espírito Santo ensina. Quantas vezes a Daiane falava, às vezes ela não sabia, e eu sabia que ela não sabia, mas o Espírito Santo ensinava e ela falava. E a Daiane tem uma coisa que eu admiro, a Daiane é evangelista. A Daiane não cita às vezes o versículo da Bíblia, mas ela tem uma facilidade de falar com mulheres. E para mim foi a resposta da minha oração, porque eu falava, Deus, eu oro para que tenha uma mulher que identifique com mulheres, que fala a linguagem das mulheres e que fala todo, porque às vezes a gente tem uma pessoa na igreja que ela fala só com um tipo de mulheres e a gente não atinge todas. E a Daiane fala com todas as mulheres. Então, por quê? Porque é disponibilidade. Então, eu tenho aprendido isso com o Senhor, tanto na minha casa, no meu trabalho e na igreja principalmente, que o que Deus quer é um coração disponível. Deus não faz a gente fazer nada à força. Deus não nos obriga a fazer nada. Ele quer que a gente se disponibilize. E quando a gente se disponibiliza, aí, coração aberto para ele derrama. Ele ensina. Então, se você precisa aprender algumas coisas aí, fala, Senhor, eu estou aqui. Eu quero me disponibilizar. Eu quero aprender no meu casamento, eu quero aprender a criar meus filhos, eu quero aprender a ter autoridade na minha casa, eu quero aprender na igreja, eu quero aprender no trabalho. E se disponibiliza que ele está aí. Ele é mestre por excelência para ensinar todas as coisas. E ele ensina mesmo, viu? Como que Deus... é o que a Andréia falou. Muitas vezes eu chegava lá, que eu não sou evangélica de berço, né? Eu me converti, eu tinha meus 25 anos, que eu fui conhecer mesmo o Senhor, conhecer de intimidade, de querer ter essa porçãozinha de óleo a mais, sabe? Já tinha fé, já conhecia Deus. E a Andréia veio de um berço evangélico, né, Andréia? Então a Andréia já estava acostumada com essa coisa de ministérios, né? De saber lidar, de liderar. E, gente, Deus, ele faz isso mesmo, né? Como é que quando fala que é loucura aos olhos dos homens? Aos olhos dos homens aqui. Deus pega as coisas que não são para confundir os que são. Exato. É por aí. É por aí. Porque geralmente quem lidera, né, é uma pessoa que conhece, que vai. Dizem que é assim, mas você vê que não é. Porque para Deus não é assim. Deus, quando Ele quer usar, Ele capacita, Ele faz, Ele levanta. E a gente tem uma particularidade no nosso ministério que talvez agora com essas lives é difícil, a gente não vai conseguir identificar muito bem, mas é uma coisa que eu prezo muito e eu oro sempre para que o Espírito Santo não nos deixe perder. É quando nós chegamos na igreja, na nossa reunião, eu falo sempre, e não é da boca para fora,
é como se a gente estivesse com o nosso psicólogo, porque é uma liberdade no espírito tão grande que a gente sente de falar. Quantas vezes eu cheguei na reunião acabada, que eu falava, Deus, que vontade de deitar, que vontade, se eu sentar aqui em casa eu não vou levantar. E eu saio de lá, acaba a reunião, a gente sempre tem um bolinho, um suquinho, acaba, a gente fica conversando. Não quer ir embora. Quer ir embora, acabou. Por quê? Porque a liberdade, quantas vezes chegou mulheres lá que nunca tinha nos visto. A Sara Sumaia tá aí, tá lá de Presidente Prudente nos acompanhando, e a Sara chegou, nunca tinha nos visto. Primeiro que ela chegou num dia de amigo secreto. É verdade. Que demorou uma eternidade. E eu pensei, essa moça não vai voltar mais, Senhor. E a Sara voltou. E foi uma liberdade, foi uma, assim, sabe, uma comunhão. Que eu falo que só Deus pode Não, e Deus dar. é assim, tá? Não pensa que elas aprendem com nós, não. A gente também aprende com elas. Nossa, gente. Cada testemunho que a gente olha uma pra Andréia, fala, uau! Então, é por isso que eu falo, gente, Deus é lindo! Eu tô doida pra voltar no presencial, porque também. é cada testemunho, gente, que só... Eu falo, também. Deus, obrigada por ter ouvido, por participar e ter sido edificada nesses testemunhos. Nós temos cada testemunho, ainda hoje em oração, quero até falar com a Josi do Betinho, Josi. Hoje eu estava lendo a palavra, me alimentando, e eu falei, nossa Deus, como o Senhor é lindo, né? O Senhor é um Deus de milagres mesmo, porque a Josi, ela me permite, e eu creio que um dia ela vai testemunhar de novo, porque nós estamos com muitas mulheres novas na igreja e precisa ouvir esses testemunhos. E a Josi, gente, eu não sei se a Josi chegou a assinar o divórcio ou se os papéis estavam prontos para o divórcio. Eu sei que a Josi e o Betinho já estavam se separando. E o testemunho dela, hoje lendo essa palavra, que você fala, né? Deus ele é maravilhoso e ele restitui mesmo quando você se entrega, quando você vai. Gente, hoje você vê que casal mais lindo e abençoado. É um dos casais que cuida de casais na nossa igreja. Hoje esse casal é líder do ministério de casais da nossa igreja. Olha o que Deus faz. Então eu vejo o que o Senhor fez na minha vida através do Baroni que hoje vocês vê, que ele ajuda a restauração de casamento. A Josi, gente, que estava assinando o divórcio. Hoje os dois estão ali, ele faz parte do Ministério de Louvor, o Betinho, que é uma bênção. E hoje os dois cuidam de casais. Gente, Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. Então vocês têm que começar a entender que nós não podemos dormir. Nós não podemos. Nós temos que estar se alimentando o tempo todo dia tá ali, ó, ajoelhado aos pés de Cristo. Gente, e o Espírito Santo, toma posse dessa palavra, toma posse. O Espírito Santo falou assim para mim, quando tá tudo bem, fica de joelho. Quando vir a tribulação ou o vale, se coloca de pé e vai, porque eu estarei contigo. Se coloca de pé e enfrenta, porque eu estarei contigo, que é onde entra a parte de Isaías 43. Então você pode estar no fogo que você não vai se queimar, porque o Senhor é contigo. E o milagre há de chegar na sua vida e Deus vai transformar tudo. Ele vai jorrar águas vivas sobre vocês, sobre a sua casa, sobre sua vida e sobre todos os problemas que vocês estão passando em nome de Jesus. Eu creio. Então, quando o Espírito Santo ministrou essa palavra no meu coração, eu já tomei posse, porque a gente sempre fala no nosso ministério, na nossa igreja, que quando vamos pregar, evangelizar ou falar ou ministrar a palavra do Senhor, primeiro Deus fala conosco, né? Com certeza. Então, primeiro Deus fala com a gente, Deus ministra no nosso coração para que depois possa ministrar no coração de vocês. Então, mais uma vez, o Senhor ministrou no meu coração e eu pude entender que o meu deserto, eu estava sem óleo. Que no meu deserto a minha lamparina estava apagada. Por isso que demorou 2 anos para sair dele. Porque Deus só derrama a bênção quando você está preparado para receber. E é isso que eu falo, o vale, o deserto, as tribulações são uma escola, é a escola que Deus quer nos ensinar. Então, é ali que Ele nos ensina, e quando aprendemos e estamos preparados, o Senhor derrama a bênção. Amém? Amém. Meninas, 9 horas, passou voando. Ai, já! Gente, olha, já deu 9 horas e como... Hoje tá bombando a nossa live, graças a Deus, honra e glória ao Senhor. Amém, amém. Não vai dar para repercutir todo mundo, mas eu só queria falar aqui, deixa eu ver, aqui a Rosa Soares, ela fala assim, como gostaria que tivesse um ministério de mulheres na minha igreja,
ou na minha cidade. Rosa, primeiro, por enquanto nós estamos online aí, fica ligadinha com a gente. Estou te convidando, acompanha aí o nosso canal da Igreja Liberty no YouTube, e aí você vai recebendo os nossos links, e enfim, vai acompanhando a gente, é um convite meu. Isso mesmo. E olha a Deus, de repente o ministério começa com você. Então, ore, se disponibilize para o Senhor, que quem sabe é Deus te preparando para isso. Então, coloque aí diante do Senhor, fala, Deus, olha, eu penso no ministério, eu sonho com o ministério, eu gostaria de participar do ministério. Ore ao Senhor, peça para Ele, se disponibilize, peça para que o Espírito Santo vai te ensinando, vai te colocando pessoas para te ajudar. De repente, Deus faz mais do que pedimos ou pensamos sempre. A Rita tá falando que ela é de Salvador, Bahia. Rita, que bom que você está aqui conosco, viu? Muito feliz de vocês estarem aqui, gente. Tanta gente de fora, tanta gente participando. Eu vi que a Lu falou que gostaria de ouvir o testemunho da Josi. Vai ouvir, Lu, com certeza. Nós vamos voltar. A Sara está falando, a Sara Sumaia, que eu disse que está lá de Presidente Prudente, ela está falando, Deus restaurou meu casamento. A Sara tem outro testemunho lindo sobre casamento. Verdade, Sarinha. O seu também foi restauração de casamento. A Simone e o Pedro também foi restauração de casamento. Um testemunho lindo também, que a Simone falou que também quer ter oportunidade de estar aqui falando. A Lília Hoft, a minha sobrinha, tem um testemunho lindo do que Deus fez, de como um dia ela vai poder compartilhar com a gente, de como ela chegou um dia no nosso ministério e do que Deus fez na vida dela. Deu a Rafinha linda, que é um milagre. Só Deus faz. Então, gente, são tantos testemunhos que só a Morgana está falando aqui, capacita, Senhor. É isso aí, Morgana. Pede para o Senhor te capacitar, pede para o Senhor te levantar, pede para o Senhor te dar sabedoria. E é pedindo, e é clamando aos pés dele que ele derrama sobre nós. Continua pedindo, é isso aí. Ó, a Giovana Souza, Rosa, que é aqui do nosso ministério, ela disse que quando você colocou sobre ter um ministério assim na sua cidade, ela pensou a mesma coisa que eu falei. Quem sabe é Deus te preparando para esse ministério. Amém. Então, vamos lá, a Giovana falou que pensou a mesma coisa. Tá vendo? Eu também nunca imaginei. Pois é. E Deus me capacitou. E eu sou tão feliz com isso. E é tão gostoso você se sentir usada pelas mãos de Cristo. É tão gostoso. Ai, gente, muito bom, viu? Muito bom estar com vocês, muito bom estar ouvindo essa palavra, ouvir aí o feedback de vocês. É uma delícia mesmo, né? A hora passou muito passou rápido. Nós vamos orar, Dai vai orar para a gente agradecer por esse tempo. E só reforçando, gente, essa palavra, peça mais de Deus. Ele tem muito para nossas vidas. Peça para que Ele derrame olhos sobre a sua vida, que a sua candeia fique cheia sempre. Sempre, para que você derrame em outras, para que você ilumine aonde você chegar e a tua casa seja iluminada pela tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos orar. Vamos orar. Dá vontade de repercutir todo mundo, falar aqui, mas não vai dar tempo. Então vamos orar e agradecer. Então vamos lá, Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por este momento, Pai. Queremos te agradecer por essa palavra que foi ministrada aqui em nossos corações. Que as tuas filhas, Senhor, que agora está aqui conosco, que ouviu a tua palavra, que elas possam ter sede de te buscar, que elas possam ter sede, Pai, de estar na tua presença, que elas se dobrem, Pai, perante ti e que elas peçam para que o Senhor as capacite, Pai. Enche elas de sabedoria e discernimento, Senhor. Coloque elas de pé diante da dificuldade. Oh, Pai, visita esses lares, visita essas casas, Pai, que em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade sobre elas, age sobre elas, Pai, que a lamparina delas nunca se apague, que elas consigam, Pai, ter essa reserva de óleo, que elas consigam, Senhor, deixar o corpo delas iluminado, a mente delas iluminada, a boca delas iluminada, os olhos delas iluminados, Pai, que elas possam ser luz aonde elas chegarem, que elas possam levar o Teu Evangelho, Senhor, sem medo, levar a palavra, que é a única que edifica, é a única que salva, é a única que leva amor, é a única que leva a paz, que excede todo o entendimento humano, é a única que traz um milagre, é a única do sobrenatural. Eu sempre falo, Senhor, como é bom estar contigo, como é bom
bom te conhecer, não só de ouvir falar, mas é bom te conhecer, Senhor, também de te sentir, Pai. E em nome de Jesus, visita tuas filhas, Pai. Eu creio poderosamente que o Senhor pode, Pai, fazer todas as coisas e em nome de Jesus, Pai. Acalma os corações que estão aflitos, acalma, Pai, tira toda angústia, tira todo medo, tira todo choro. Leva, Pai, leva a paz, leva a alegria para essas mulheres, Senhor. Eu creio e tomo posse em nome de Jesus, que essa palavra continue edificando os corações, que essa palavra continue viva e eficaz, que elas possam, Pai, ter intimidade contigo todos os dias e que nenhuma, Senhor, vai e durma, que nenhuma dorme, Pai, que elas possam ter sede de Ti, Senhor. Jorra águas vivas sobre esses lares, jorra águas vivas sobre essas vidas, Pai. Eu creio em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, e te agradeço neste momento por mais uma vez, Pai, poder ministrar a Tua palavra debaixo da Tua unção. E em nome de Jesus, amém. 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 Obrigada, meninas. Obrigada por tudo. Obrigada pela companhia. Meninas, as alunas do Barone, ó, obrigada. Amei vocês participarem. Eu vi que deu um probleminha no canal do Barone, né? Mas que bom que vocês passaram. Que bom que vocês vieram pra cá. Foi bom demais ter vocês aqui. Vocês são bem-vindas ao nosso ministério. Tenho certeza que as nossas da Liberty, né, também amaram a participação de vocês. Olha, gente, não é para falar e nem puxar sardinha pro nosso lado, não, mas o nosso ministério é uma benção. E que mulheres abençoadas. Amém. E acolhedoras. Amém. Eu sei que se elas pudessem, elas iam colocar mensagens aí de bem-vindas para vocês o tempo todo. Mas muito bom ter vocês. Beijo, fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, dê um restinho de semana abençoado, amém, amém. Cheio da presença do Senhor, cheio do óleo da unção. Amém. Beijo, fiquem com Deus. Beijo, amores. Ai, que delícia. Se deixar, a gente fica aqui mais umas 2, 3 horas para falar do amor de Deus. Amém, Senhor. Obrigada.